Então tá. Semana passada a gente acabou iniciando, né, a Erliquia, mas não ia dar tempo de finalizar, que tem algumas questões que são bem interessantes da gente falar sobre. Eu vou me atentar a essas outras questões porque o Jorge comentou que já teriam tido essa aula, né, sobre etiologia, taxonomia de Erliquia. Então, assim, que é uma alfa-protobactéria que vocês já tiveram, né, da família Anaplasmataceae. E aí a gente tem, no Brasil, uma divisão bastante interessante de onde que tem mais prevalência, né, onde aparece, onde ela está mais presente e onde ela não está. Então, ali centro-oeste, sudeste, norte, nordeste a gente tem bastante casos, né, bastante registro de prevalência de Ehrlichia, mas aqui para o sul a gente acaba tendo alguns poucos registros, e esses registros eles acabam tendo uma baixa prevalência, né? Então a gente tem aqui, geralmente os registros têm em torno de menos de 5% dos animais infectados, né? Aqui eu trago dados do Rio Grande do Sul, não achei nenhum registro de Santa Catarina informando, mas se mantém nessa média de uma baixa prevalência. Tá? E aí o que acontece? Como se descobriu que o porquê que tem essa diferença, né? Em 2011 começou a suspeitar que começou a suspeitar não, foi feito estudos filogenéticos e morfológicos nesses carrapatos que transmitem, né, que vai ser aí o complexo hipséfalos sanguíneos, e foi observado que na verdade eles se tratavam de duas espécies, tá? Então a gente teria na região tropical, mas aqui na região de sudeste, né, na região tropical do Brasil para cima aqui, a gente teria o carrapato que hoje já é nomeado de Hypcephalus linnei, mas eram chamados antigamente, até 2020 e 2021, de Hypcephalus sanguíneos, linhagem tropical. E aí aqui para o sul, aí não se tem bem delimitado ainda, tá? Mas o último registro mais ao sul seria ali por Blumenau, que foi onde está registrado nesse trabalho aqui, e foi aí então identificado o Hypcephalus sanguíneos sensu stricto, que é o carrapato que tem na nossa região, então Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul, algumas regiões da Argentina, ali Uruguai. Então seria essas duas diferenças. E aí esses estudos, né, eles acabaram observando que a transmissão de Ehrlichia por estes carrapatos aqui do sul não era tão eficiente. Tá? Então ele não tinha capacidade de transmissão, nem que ele não era eficiente, ele não tinha capacidade de transmitir a Ehrlichia como tinha o Hypcephalus linnei, né? Então, região temperada, região aqui do Hypcephalus sanguíneos, ele não tinha capacidade de transmissão. Mas os carrapatos da região de Linnaeus, tropical, eles aí sim tinham, né, como transmitir. Só que, ainda assim, tem estudos, né, a gente sabe que existe registro, né, a gente sabe que tem prevalência ainda assim de Ehrlichia para cá. E a ideia aqui, então, é identificar do porquê que tem essa diferença e como que esses estudos identificaram, né? Então, ou seja, quais são algumas das suspeitas que se tem. Ou que o Hypcephalus linnei, com o aquecimento global, né, com essas mudanças de temperatura, ele está descendo, ele está tendo contato agora com a região mais ao sul, e aí vai começar a ter mais registro de Ehrlichia, ou simplesmente os carrapatos utilizados, né, aqui eu trabalho aqui na Argentina, onde seria o Hypcephalus sanguíneos mesmo, mostrou que não foi capaz de transmitir, né, mas a gente sabe que então que isso suspeita, né? Que esses carrapatos que foram utilizados nesses estudos, eles na verdade só tiveram a infelicidade de não conseguir transmitir, mas na verdade então eles teriam uma baixa capacidade de transmissão e não apenas não sejam capazes de transmitir. Então assim, existem registros, mas vão ser poucos e a baixa prevalência vai ser porque são diferentes carrapatos que a gente está trabalhando, tá? E aí, enfim, vários trabalhos, vários registros que a gente já tem aí nos últimos anos mostrando que existe sim a erliquiose aqui para o sul do Brasil. Ela só é mais baixa porque agora a gente tem um carrapato diferente. Então, se vocês forem para outras regiões do país, que vai ter mais casuística, né, vai ter o outro carrapato, o Hypcephalus linnei, aí vocês vão ter mais relatos de cães positivos para Ehrlichia. Tá?
E aí a mesma coisa que a gente comentou de Rangélia na semana passada, que a gente vai lembrar que em áreas rurais a gente teria mais rangeliose, porque o animal ele teria mais contato com o carrapato da rangeliose, que é o mioma aureolato. E aqui a gente vai ter cães positivos mais em áreas urbanas, porque esse carrapato está mais presente em áreas urbanas, então próximo de cidade. É mais comum da gente encontrar animais positivos, pois o carrapato está mais presente nessa região. Então, no nosso hospedeiro vertebrado reservatório, a gente vai ter o cão. E aí, na clínica da erliquiose, a gente vai ter duas coisas interessantes. Na fase aguda, que vai ser ali o período de 8 a 20 dias após a infecção, ele pode apresentar alguns sinais clínicos ou não apresentar nenhum. Esse período de incubação da erliquiose, ele não causa sinais clínicos. Né? Não é comum ter esses sinais clínicos, mas eles podem aparecer. Tá? E aí, né, podem aparecer ainda assim petequias e sufusões, né, a gente vai ter algumas marcações, vai ter leves aqui apresentações de petequias nas mucosas, mas extremamente raro. A gente nota que na fase aguda vai ter uma plaquetopenia rápida, mas aí, né, com o decorrer do tempo ela vai voltar à normalidade. Isso aqui pode passar totalmente despercebido, tá? Se o animal não tiver uma clínica, pode dar passar uns dias um pouco mais baixo, assim, mais amoadinho, mas aí a partir do 35º, 42º dia ele vai estar já vai voltar à normalidade, digamos assim, e as plaquetas já meio que voltam a se manter nos valores de referência, tá? Mesma coisa para o número de hemácia, então ele vai ter uma baixa ali no período nesse período de 8 a 20 dias, né, de início de infecção, mas depois já volta à normalidade, né, se mantém nos valores de referência. E aí a gente chega no problema que seria a fase crônica. Qual que é o problema da fase crônica? Como esse animal ele vai ter uma estimulação, né, prolongada pela perpetuação do agente, vai se manter numa grande produção de anticorpos, vai ter aí uma hipergamaglobulinemia, e quando reagudizar, quando vier novamente a presença da erlíquia, né, isso aí pode acontecer de meses a anos depois, tá? E é totalmente variável, não existe um período em que ela decide causar esses sinais, e aí ela vai voltar e vai dar sinais clínicos bastante agressivos. Tá? Então, febre, hiporexia, prostração, perda de peso, esplenomegalia, alterações neurológicas, claudicação, dor articular, palidez, uveíte, hiperplasia, glaucoma crônico, né, que a gente vai começar a observar. Tudo isso que aí vai ser decorrente, né, de uma pancitopenia. Como é que vai acontecer essa pancitopenia, tá? O animal, ele quando na crônica, essa erlíquia ela vai se depositar. Eu vou dar uma desacelerada, acho que eu talvez esteja falando um pouco rápido. O que a erlíquia vai fazer no crônico, né? Ela vai se depositar na medula óssea e no baço. Nessas regiões, né, principalmente na medula óssea, a gente vai ter a hematopoiese, né? Então, esse período, nesse período ela vai fazer o quê? Ela vai começar a bloquear esses precursores hematopoéticos. Então, assim, não se tem noção e não se sabe qual que ela inicia, né? Não tem ela não escolhe, digamos assim, ou enfim, ela escolhe, né? Não se sabe o porquê que acontece, mas ela pode então bloquear precursores de hemácias, né? Pode bloquear primeiro precursores de células de defesa ou, né, os linfócitos. E aí a gente vai ter sinais clínicos iniciais de cada um, então pode vir inicialmente o processo anêmico, pode vir inicialmente uma queda na imunidade, e quando acometer os três sistemas, aí a gente tem o que é chamado de pancitopenia. E aí é que o animal vai ter os sinais clínicos mais exacerbados, como mostrei anteriormente ali. Então, assim, aí aqui duas coisas interessantes da gente observar, tá? O animal, quando está positivo na PCR, ele inicia, ele está clinicamente apresentando sinais clínicos, tá? Mas ele pode estar positivo na sorologia e negativo na PCR,
sem sinais clínicos. Então a gente sabe que na fase crônica pode acontecer isso. Pode-se encontrar animais positivos na sorologia, negativos em PCR, e quando negativos em PCR, a gente sabe que não vai ter sinal clínico. Mas se ele é positivo na sorologia e positivo na PCR, a gente começa a observar algumas variações de sinais clínicos. Um exemplo, né, aqui, contagem de leucócitos, a gente vai estar abaixo, que é a referência 6, plaquetopenia aqui, né, de 200 mil, mesma coisa por aqui, né, uma baixa de leucócitos. Mesma coisa, plaquetopenia aqui, sinal, e também a plaquetopenia, ainda no limiar, né, mas aí no limite de plaquetas, né, que é 200 mil. Mas enfim, depois eu vou chegar em diagnóstico, também vai ser interessante a gente falar. Então, assim, fase aguda, se for identificado, prognóstico é favorável, ele não vai ter uma clínica ruim, ou, enfim, raramente vai apresentar alguma coisa. Ele pode apresentar aí, né, quando tiver apresentar aí uma citopenia ou bicitopenia, prognóstico reservado, que ele já vai começar nesse curso de ter as outras inibições dos precursores, tá? E quando tiver aí pancitopenia, né, quando já estiver inibindo os 3 precursores, a gente vai ter um prognóstico reservado ou desfavorável. Então, o que causa tudo isso? Né? O que vai causar? Aí tem diversos fatores que a Ehrlichia pode causar essa trombocitopenia, no caso, né? Então, que é essa patogenia da erliquiose. Então, faz inibição da agregação plaquetária, vai ter vasculite, né? Então vai ter essa inflamação dos vasos, vai começar a fazer retenção, né? O uso das plaquetas vai ter queda nas plaquetas. Fator de inibição da proliferação de plaquetas, vai reduzir a meia-vida das plaquetas, vai ter sequestro de plaquetas alteradas, vai ter supressão da produção plaquetária e a produção antiplaquetas devido à produção à presença do agente na fase da hematopoiese. E a mesma coisa para anemia e leucopenia, que a gente vai ter uma hipoplasia medular, né, por destruição da medula, uma eritrofagocitose e hemorragias vão levar, então, né, uma anemia e uma leucopenia. E aí começamos a apresentar, né, identificar esses sinais clínicos. Então aqui um cão com uma opacidade de córnea, né, dá para ver aí um pouco da opacidade, edemas de membros posteriores, as petequias, né, apresentação clínica aqui das lesões em mucosa e também em outras regiões do corpo, petequias, fusões, presença de hemorragias, né, e uveites aqui nos olhos, sangramento, corrimento nasal, e aí, né, prognóstico desfavorável, animal bastante abatido, tem aí clínica bastante agressiva. Aqui as fotos, né, são todas lá do sudeste, né, a maioria de São Paulo, e aí são mais fáceis da gente ter as clínicas por lá. Então, assim, o diagnóstico é clínico e terapêutico e baseado em alterações hematológicas. Qual é o cuidado? Não apenas ter uma plaquetopenia define ser um caso de erliquiose, né? Então, sempre tem que ter essa ideia, né, e tomar cuidado quando for diagnosticar erlíquia, sempre seguir para fazer outros tipos de diagnóstico para ter certeza do que está sendo levado em consideração para dar esse diagnóstico clínico, né? Sorologia pareada e PCR são aí ideais, né, para fazer o diagnóstico. Que acontece, qual é o problema aqui, né? Que o ideal é fazer de medula óssea, né, ou de sangue, mas aí como é que tu vai fazer, né, um diagnóstico, como é que vai fazer coleta, ou vai fazer um diagnóstico de uma região que está totalmente destruída, né? Vai estar com toda a medula comprometida, e aí fazer diagnóstico dessas regiões é bastante complicado. Pode ser feito por SNAP, tá? E aí tem algumas situações que a gente tem que observar aqui da baixa sensibilidade que a gente tem no ELISA, e eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Então, assim, como eu mostrei antes, né, a questão do diagnóstico PCR ou por sorológico. O animal
quando vai fazer, se for fazer um diagnóstico só por PCR, a gente toma cuidado que na fase em que ele não estiver tendo sinal clínico, o diagnóstico por PCR ele pode ser, pode não identificar Ehrlich. Mas com o diagnóstico sorológico, tu pode identificar Ehrlich e acabar, né, tendo um diagnóstico falso positivo, porque ele pode ter título de Ehrlich, mas ele não vai ter clínica de Ehrlich, porque ele não está ainda na fase crônica. Tá? Ele vai, quando ele estiver na fase crônica, na fase que realmente acontece a doença causada pela Ehrlichia, né, pelo agente da Ehrlichiose, na PCR ele vai dar positivo. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Se a gente quiser fazer um diagnóstico por sorológico, a gente tem que tomar esse cuidado para não dar um diagnóstico falso positivo. Tá? Porque se ele não estiver em fase crônica, o parasita ele não vai causar a doença. Então, na PCR é confirmatório, digamos assim, né, que ele vai ter a presença na molecular, né, na identificação molecular, quando estiver apresentando clínica. Então, vou passar direto para a tabela aqui daí, já. Bom, então assim, o indireto ele vai ter alta sensibilidade e especificidade, mas ele vai ser possível de fazer de 7 a 28 dias depois da infecção. Por quê? É a partir do sétimo dia, que na verdade nem mostra, né? Mas a partir do 14º dia que ele vai começar a apresentar títulos de anticorpos. Então assim, a partir do 14º, 21º dia que vai ter a possibilidade de ter anticorpos para fazer o diagnóstico. Tá? Pode acontecer reações cruzadas com outras ehrlichioses não patogênicas, e esses anticorpos eles são persistentes por 11 meses. Então, né, novamente, a gente tem que tomar cuidado com essa questão de um diagnóstico falso positivo. E aqui, no teste rápido, no ELISA, a gente vai ter uma sensibilidade até que baixa e 100% de especificidade, só que esse título aqui é só acima de 320, né, anticorpos. Então, assim, apenas a partir do 28º dia que a gente vai começar a ter testes positivos para ELISA no sorológico. Felizmente é uma doença que não é um agente que não causa doença ali na fase aguda, mas para encontrar realmente em anticorpos a Ehrlichia é apenas então a partir do 21º, 28º dia. Tá? Por isso que aí tem esse cuidado para se tomar. Se tiver, né, uma apresentação clínica, por mais que seja rara, a gente sabe que nos primeiros dias, né, até o 14º, 21º dia ali, pode ser que não apresente, né, não se consiga fazer um diagnóstico sorológico. E aí, esse carrapato, ele é um carrapato que não vai estar no campo, não é um carrapato que vai ser encontrado em região de mata, como é encontrado o Amblioma aureolatum da Rangeliose, por exemplo. Esse carrapato ele vai estar muito presente nos canis e vai estar bastante presente nas casas também. Então ele está nas paredes, né? Ele se acomoda muito bem em áreas urbanas. E aí o controle do carrapato ele tem que ser feito nas residências, né? Não obrigatoriamente o animal que foi a passeio teve contato com grama que vai se infectar com esse carrapato. E sim um animal que está em casa, ou, às vezes fez uma visita até uma outra casa que infelizmente, né, tinha o carrapato e acabou infectando. Tá? Então o controle dos carrapatos nas casas é bastante recomendado, né? Bastante necessário para fazer controle e prevenção da transmissão da ehrlichiose. Tratamento principal é doxiciclina. Aí aqui eu acho que vocês já, né, o Jorge já deu na outra disciplina sobre isso. E é um tratamento de 28 dias. E é uma coisa interessante que muita gente, né, quando observa alguns sinais clínicos e confunde o tratamento, né, a clínica de Rangelia ou uma babesiose com a Ehrlichia e trata aí com doxiciclina uma rangeliose, uma babesiose, e é um fármaco que não vai tratar, tá? Não vai dar não vai conseguir fazer a cura desse animal. E aí é um cuidado que tem que ter, porque aqui a doxiciclina tem algumas
acometimentos, né, no trato gastrointestinal, então vai causar alterações no TGI, e aí é um problema que vai estar dando um tratamento de 28 dias para um animal que, por exemplo, na rangeliose, pode, né, ter problemas intestinais. E aí, enfim, tá só assinando atestado de óbito desse animal, né? Bom, e aí aqui a gente começa a migrar para as doenças que acometem tanto pequenos quanto grandes animais, tá? E aí, para começar, eu vou falar da neosporose, que aí, como vocês podem ver aqui, ó, da subfamília dos Toxoplasmatines, e aí então ela tem a sua clínica ou sua algumas similaridades com Toxoplasma, tá? Tanto Neospora quanto Sarcocistes. A Neospora ela é bastante comum, né, no Brasil, aí tem uma porcentagem de cães soropositivos de 2,6 a 45% em cães positivos. Os cães de zona rural vão ser bem mais acometidos por ter um maior contato com os bovinos, tá? E aí a gente vai entender o porquê. Os carnívoros silvestres são soropositivos, né? E no Brasil é causa de 6% dos abortos em bovinos. Tá? Então aqui a gente vai ter uma soroprevalência aí variando de 7 a 42%, mais ou menos, aqui na região sul também. Búfalos são bem mais acometidos, né? Produção de búfalo bastante cometida por neosporose, chegando a 70% aí de soroprevalência. E cães também, né, variando de 8% até 25% de animais soropositivos, aí, dependendo da região. Como é que funciona o ciclo do Neospora? Eu não sei se o Juarez chegou a comentar isso com vocês, mas enfim, eu vou passar rapidamente aqui. Mas ele, em vida livre, acontece, né, em coiote e cervos, né, ou, enfim, canídeos silvestres e os bovinos silvestres, bovinos não, ruminantes silvestres. E aí entra o cão e os bovinos aqui, né, ovinos, equinos, que aí então, podem ser acometidos também. Então o cão ele vai defecar o ocisto não esporulado, que vai se esporular no solo. Esse ocisto com 2 esporocistos e com 4 esporozoídeos vai ser ingerido, né, pela vaca ou pelo gado, que vai acabar se infectando com esse ocisto, que vai então liberar os taquizoídos, que vão penetrar nas células nervosas, macrófagos, fibroblastos, células renais, hepatócitos, e também, né, vão chegar na placenta. Tá? Quando esses taquizoídos quando o sistema imune se defende desses taquizoídos, eles acabam se transformando em cistos. Esses cistos ficam latentes, tá? Eles ficam na musculatura ou no sistema nervoso desses animais e ficam aguardando, ficam esperando uma baixa na imunidade para se liberarem, né, para liberar então a forma infectiva novamente. E aí o que acontece? Ela vai liberar a forma infectiva se esse animal não estiver em período de gestação e vai chegar então na placenta. O que acontece aqui? Pode acontecer 3 cenários dependendo da fase em que esse animal está na gestação. Então, início, meio e fim de gestação. A gente pode ter um bezerro que é persistentemente infectado, né, uma bezerrinha que vai aí poder depois chegar a ser para fazer o parto e já infectar a sua prole. Tá? A gente pode ter aborto e a gente pode ter um bezerro que nasce sem nenhum tipo de infecção e aí o ciclo é quebrado. Tá? Então, são 3 períodos de infecção e essa severidade, o risco de aborto é inversamente proporcional. O que eu quero dizer? Quanto mais ao início da gestação, maior é o risco de causar um aborto ou causar alguma severidade, algum dano para o feto. Tá? E aí, quanto mais para frente da gestação for, quanto mais ao final da gestação, menor é o risco para o feto. Tá? E aí assim, então, no primeiro terço da gestação, o que a gente vai ter? Geralmente aborto e geralmente não detectado. Tá? Ou vai ter uma reabsorção embrionária,
e aí esse animal, né, essa vaca vai voltar ao cio com intervalo regular ou irregular. Então a gente vai ter abortos aí bem no início de gestação e pode ser que nem seja notado essa reabsorção, né, que vai acontecer. E aí a gente começa entrando no segundo terço de gestação a ter o principal problema da neosporose. Por quê? Aqui a gente vai ter a morte fetal, tá? Vai começar a ter os abortos aí em meio de gestação. Pode ter o aparecimento de bezerros vivos com sinais nervosos. E pode nascer, então, também o mais preocupante, que é o bezerro persistentemente infectado. Ou seja, é um animal sadio, ele vai se manter no rebanho, só que ele pode se manter a infecção no rebanho. Né? Então ele vai se manter, se tornar uma vaca que vai fazer depois reprodução, vai manter a infecção no rebanho. Tá? No terceiro terço de gestação, pode ter o persistentemente infectado, que é o grande problema, pode ter sinais nervosos também, e pode nascer um bezerro não infectado. Pode, felizmente, né, a infecção, a vaca ela se infectou com os taxoídeos ou com o cisto esporulado no solo logo no final e não teve tempo de causar uma infecção no bezerro. Tá? Então, tem esses 3 cenários que podem acontecer. Esses animais que são soropositivos, eles só têm problema reprodutivo? Não, né? Aí a gente tem que levar em consideração a questão da produção de leite. E aí um estudo viu que as vacas que são positivas para a neosporose, elas têm uma perda de 3 a 4% na produção de leite, tá? E 35 dias de lactação. E aí é um prejuízo de $128 por animal, né? E aí dependendo do tamanho do rebanho, né, tamanho da fazenda, isso aí se torna gastos astronômicos, né, um prejuízo astronômico. Mesma coisa acontecer em ovinos e caprinos, né, aborto, lesão do sistema nervoso, fetos com agente no cérebro. Em equinos a mesma coisa, então aborto, mortalidade neonatal, alteração neurológica e visceral. E aí que a gente tem que tomar cuidado para não ter, confundir, né, com a mieloencefalite protozoária equina. E aí a gente entra nos cães, tá? As cadelas elas vão também apresentar morte e reabsorção do feto, transmissão da infecção em gestações consecutivas e vai ter alguns sinais clínicos de dermatite. Cães jovens quando infectados, tá? Que vão se tornar aí hospedeiros também. Eles vão ter uma infecção congênita, né? Eles podem sofrer de uma infecção congênita, que pode aí vir decorrer, né, de uma paralisia ascendente, ou seja, os membros posteriores para os membros anteriores, uma dificuldade de deglutição, paralisia do maxilar e flacidez muscular. Então, assim, deixa eu mudar aqui a partir do terceiro ou oitava semana de vida, né, os animais vão ter algumas alterações neurológicas. Deixa eu ver se eu consigo tirar o som aqui. Então, né, a gente vê que ele tem um pouquinho de deambulação, ele não tem um certo... não consegue se manter firme, né? Mesma coisa aqui. Então, um animal com bastante acometimento do membro posterior. Pode apresentar uma ataxia leve. Vamos para frente aqui. Dificuldade de manter, né? Deambulação. Aqui um exemplo de acometimento posterior e anterior, né? Então pode iniciar no posterior, mas como é ascendente, pode aí afetar também membros anteriores, tá? Diagnóstico sorológico,
por PCR, pode ser por histopatológico, a gente vai encontrar daí os cistos, né, no sistema nervoso ou em musculatura, e imunohistoquímica também, a gente vai encontrar daí a coloração, né, quando fizer o teste. E a mesma coisa daí, aí cultivo, né, ou uso de cobaias para fazer o isolamento, não é mais tão comum para diagnóstico. Tratamento em cães, clindamicina, em bovinos, né, geralmente não se tem curso, né, mas animais que vão se manter infectados, geralmente eles são abatidos. Um cuidado que tem que ter, né, a gente tem a Mondia também, que é um gênero que pode acometer cães, e o que acontece? Quando se encontra nas fezes aqueles esporozoídeos, aqueles cistos, aqueles esporocistos, né, que saem não esporulados, e se faz o diagnóstico de neosporose, na verdade pode ser a Mondia. E qual que é o problema de diagnosticar a Mondia quando se tem diagnosticar a neosporose quando se é a Mondia? Porque a Mondia ela não causa clínica, ela não causa, né, os problemas com tanto para o cão quanto para o bovino. Então tem que tomar cuidado nessa questão do diagnóstico, tem que saber exatamente o que está diagnosticando para não, né, dar um diagnóstico definitivo para um bovino, por exemplo, ou fazer um tratamento não necessário para um cão que não esteja com uma clínica exata de neosporose. Tá? Então, só um cuidado clínico de diagnóstico que a gente tem que ter. E aí, para prevenir, né? Como é que, o que é mais fácil, né, da gente fazer para prevenção da neosporose, né? Controlar em região de fazenda, região de pasto, onde que o cachorro vai cagar é difícil, né? A gente, desculpa, né, o termo. Mas onde o cachorro vai acabar defecando é difícil. Então, assim, não tem como, né? A gente sabe que os animais vivem soltos, vivem com contato com os bovinos, então não tem como a gente ter controle disso. Também ensinar o cachorro a recolher as fezes não tem como, né? Não é viável para essas regiões de fazenda. O básico tem que ser feito, tem que ser instruído, o que precisa ser passado para os proprietários quando a gente tiver contato com esses proprietários que estão com problema de neosporose, é indicar para não fornecer ou evitar, né, que esse animal tenha contato com a carne crua. Tá? Que ele não tiver, se esses animais não tiverem contato com a carne crua, tu consegue cortar o ciclo da neosporose. Tá? Esse é o principal ponto que a gente tem que levar em consideração, que é fazer com que o animal não tenha contato com as carnes não processadas. Então, instruir os tutores, né, dessas regiões que as carnes cruas ou restos, né, de fetais que ficarem de abortos desses animais, tentar evitar ao máximo que esses cães tenham contato. Sarcocistes, tá? O que a gente tem que pensar? Que a gente tem algumas espécies que acometem cães, gatos, bovinos, suínos, ovinos, mas as que têm a principal clínica, né, o grande problema dessa questão seria o Sarcocistis neurona, que ele vai ter como hospedeiro os marsupiais, como hospedeiro definitivo. Tá? Porque o Sarcocistis neurona, que é totalmente diferente, não digo só morfologicamente, mas pela clínica, dos outros aqui, que o Sarcocistis neurona ele vai causar os sinais neurológicos. Tá? E aí aqui é que a gente tem que ter cuidado. Esse é o principal agente que a gente vai ter, agente que nós vamos ter, que vão causar uma clínica neurológica nos animais domésticos. Então, o gambá ele já faz a evacuação das fezes com o esporocisto infectivo, tá? Ele não vai fazer infectante, ele não vai fazer a esporulação no solo, né? Ele já sai com capacidade de infectar o animal, tá? Esses animais, quando infectados, né, e aí principalmente na medula espinhal, a gente vai ter uma ataxia, coordenação motora, anorexia, febre, decúbito e fraqueza muscular. E aí ele vai ter uma dificuldade de manter o aprumo, ou seja, os cavalos, né, eles não têm a capacidade, não vão manter a capacidade de se manter
as patas retas, né? E, geralmente os cavalos eles têm aqui, mantêm os membros bastante alinhados, tá? E aí vai acontecer isso aqui, ó. Nota que ele não consegue manter os membros retos, né? Ele não tem a capacidade de andar em linha reta. Aqui o cavalo, né, quando em condições normais, o cavalo ele faz a força contrária, ele teria a capacidade de se manter em linha reta aqui. E notem como ele não tem capacidade de fazer isso, ele não tem a força para fazer isso, né? Então esse é um sinal clínico bastante comum nas infecções por sarcocistes, tá? E aí, né, só mostrando que em cães e gatos a gente vai ter como se quando eles são hospedeiros definitivos, ou eles não vão apresentar sinal nenhum, ou vão ter sinais gastrointestinais, ou quando forem hospedeiros intermediários, né, como são os equinos, aí vão ter também sinais de miosite e encefalite. Ali, né, tratamento, diagnóstico e questões de prevenção segue os mesmos padrões que a gente tem para a neosporose. Tá? Antes de entrar em grandes animais, gente, eu vou pegar uma água ali, tá? Vou fazer uma pausa rápida. E aí eu já volto aqui para a gente dar sequência. Eu vou parar a gravação aqui rapidinho.